Olá, pessoal! Vamos começar nossa live. Chamar a Moniquinha. Vamos lá. Hoje vai ser de muito aprendizado. Vocês vão gostar. A gente preparou com muito carinho. Olá. Oi, amor. Tudo Boa noite. bem? Boa noite. Só sua câmera. Só vira ela pra frente que eu tô vendo, acho que o computador. Espera aí, um pouquinho só. Tá. Oh, Pronto? prontíssimo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aí ao vivo para mais uma Brain Live, né? Hoje com a nossa super convidada especial, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, né? Um grande carinho, né? Por ter trilhado aí a estrada, né? Na educação junto com ela. Eu tive esse grande privilégio. E aí, Mônica, tudo bem? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos os amigos, familiares, colegas de profissão, aos pais também que estão nos assistindo agora. É um grande prazer falar com vocês, né? E compartilhar um pouquinho da experiência que eu tenho em alfabetização. Isso, essa maravilhosa profissional. Ela é psicopedagoga também, professora dos anos iniciais, primeiro e segundo aninho, tá? Ela tem já, há mais de 14 anos já, ela tem MBA em gestão de projetos. E aí também, agora com novidade, né, amor? E isso tem muitos que Estudante de agora. psicologia. Oi? Exatamente, isso mesmo. Comecei essa semana na faculdade, na segunda graduação em psicologia, para aprender um pouco mais ainda do ser humano e agregar, né? Esse curso só vem agregar mais um pouquinho na área educacional. Exatamente, né? E é tão importante, né? A gente está sempre se aperfeiçoando, né? Na nossa profissão não tem como parar. Bom, casada, tem 2 filhos, mora na cidade de Osasco, né? 16 anos e tem o seu grande hobby, a sua grande paixão, que é ensinar as crianças a ler e escrever. Seja bem-vinda, Mônica Lopes. Muito obrigada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, sobre desafios da alfabetização no dia a dia escolar. Olha só. Então, vamos lá. Mo, ao seu ver, tá? Já aqui é importante que a gente vai compartilhar aí bastante experiência, o que a gente já vivenciou enquanto prática, você também enquanto profissional, especialista, né? Então, o grande objetivo dessa live é a gente agregar, né? A gente saber servir muito bem, servir com qualidade, né? Então, vamos lá. Ao seu ver, quais os principais desafios da alfabetização no dia a dia escolar? Olha, os desafios são muitos, né? Eu elenquei aqui 6, né, para nós discorrermos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre cada um. O primeiro é o acompanhamento da família na rotina escolar. O segundo, a organização dos estudos na rotina familiar. O terceiro, o uso das tecnologias como ferramentas de aprendizagem. O quarto, educação inclusiva. Quinto, desânimo diante das dificuldades. E o sexto, a parceria entre a escola e a família. O primeiro, eu vou falar um pouquinho, discorrer um pouquinho mais sobre o primeiro, que é o acompanhamento da família na rotina escolar. Então, quando a criança começa a frequentar a escola, se faz necessário uma mudança na rotina escolar. Organização com os horários, horário para acordar, tomar café, fazer as tarefas, se arrumar, almoçar, ir à escola,
retornar para casa, descansar, brincar, jantar, ter momentos com a família, tomar banho e dormir. Mas a gente sabe que dentro desta rotina deve ser estabelecido um horário para fazer as tarefas, né? As lições de casa. E esse horário não pode ser cada dia em um horário. Um dia a criança que estuda de manhã, por exemplo. Um dia faz a lição às 14 horas, outros dias às 19, depois às 21, né, da noite. Então, assim, essa mudança, cada hora num horário, isso atrapalha um pouquinho a rotina da criança. Se o pai resolve fazer a lição com o filho no período da noite, a criança já está cansada, a criança já brincou o dia inteiro, já teve diversos momentos diferentes, e aí ela já não vai render tanto quanto se ela fizer, se ela destinasse aí o período das 15 horas, 16 horas para fazer as tarefas, né? Então é importante estabelecer um horário, né, que seja pré-definido para manter esse mesmo horário e a criança se acostumar a ter os seus momentos, né? Momento de lazer, de descanso, sem se cansar e ficar exausta na hora das tarefas. E também, uma outra coisa importante e fundamental é a escolha do familiar que vai acompanhar essa criança. É muito complicado quando cada dia da semana é um familiar diferente que ajuda a criança na lição. Por exemplo, um dia é o tio, outro dia é a avó, outro dia é a mãe, outro dia é o pai. Acaba que os familiares não se apropriam, né, de qual é a abordagem da escola, como tem que ser executada essa lição, de que forma a criança vai fazer essa atividade com qualidade, e a criança acaba, e nem todos têm paciência para ensinar e para acompanhar as crianças no momento da tarefa. Então, é necessário que seja, que os pais, né, combinem entre si qual o melhor, qual a melhor pessoa para acompanhar essa criança nas lições, tá? E também participe de vários momentos da vida escolar dessa criança. Não só dos afazeres, né, na lição de casa, mas de tudo o que acontece na escola, para que a abordagem seja feita de forma correta. Exatamente. E a criança nessa faixa etária, né, do primeiro, segundo aninho, que é a fase da alfabetização, né? Ela responde, né, muito através das sensações corporais. Então, por exemplo, se essa criança, na rotina dela, ela não está bem alimentada, né? Então, automaticamente, ela vai sentir mais dificuldade. Por quê? A hora que ela começar a sentir uma fominha, aquela dor de barriga, para ela ainda fica meio confuso, né? Essas sensações, aquela dor de cabeça, né? Então, ela já vai achar que ela está cansada e com isso ela já tira o foco da atenção, né? Então, essa importância, né, da rotina em casa é extremamente importante. A criança pede, né, para o adulto para que ela saiba o que ela tem que fazer. E os pais, as famílias, né, colocando uma rotina em casa e a criança entenda, desde a hora que ela acordou até a hora dela ir dormir, todas as suas responsabilidades, momento da alimentação, momento da lição de casa, o momento de organizar, por exemplo, a mochila dela para ir para a escola, para ela realmente saber o que ela está carregando, né? Como material, que aquilo é de responsabilidade dela. Tudo isso vai facilitar até a vida da família em casa, não é verdade? Então, com isso, quando ela sabe exatamente aquilo que ela precisa fazer e que ela vai fazer, com isso a mãe não tem que ficar pedindo 500 vezes, vai lá tomar banho, vem aqui jantar. Perde-se, né, todo esse sabor, não é verdade? De ficar o tempo todo ali, filho, faz isso, que acaba sendo um desgaste na família, né? Porque os pais já chegam cansados do serviço, geralmente porque trabalham o dia todo, né? Aí a criança também não sabe o que ela tem para fazer, então realmente acaba aí virando um super desgaste, tá? Outra coisa, como dica, né, para aquelas famílias, né, de repente,
um adulto que vai acompanhar, fazer um quadro, né? E ali pode pôr no quarto dela, bem bonitinho, ou põe uma luzinha na parede, né? Com aquilo que ela tem para fazer, tudo organizadinho, bonitinho, né? Então, Exatamente. para ela vai ficar. Oi? Tarefas, né? Isso. Para ela vai ficar assim muito mais claro, né, do que ela vai fazer e vai facilitar aí a vida do adulto também, vai ter um ambiente familiar mais sadio, né, Mônica? Exatamente. Uma outra dica importante, Amanda, é a Uhum. questão do momento de estudo, ele ser dividido em três partes, né? A gente fala, a primeira parte é a retomada dos conteúdos. Então, quando o filho chega em casa, os pais podem perguntar para a criança o que foi que ela aprendeu na escola naquele dia, e fazer a retomada, ainda que oral, dos conteúdos. Olha, hoje você aprendeu sobre vogais, sobre consoantes, um exemplo eu estou dando aqui, né? Mas fazer essa retomada oral para a criança relembrar, também trabalhar a questão da comunicação com a família. E o segundo momento é a execução da tarefa de casa. Então, aqui nesse segundo momento, fez a retomada, o segundo momento é a execução, onde a criança vai fazer a atividade solicitada. E o terceiro momento é o momento da leitura diária. Cada dia a criança vai ler um pouquinho, né? Vai treinar um pouquinho da leitura. E uma outra dica importante é assim, se a criança está no primeiro ano do ensino fundamental 1 e ainda não sabe ler, o adulto que estiver acompanhando essa criança pode ler para ela, porque isso também vai favorecendo o hábito de leitura. A criança vai se apropriando, vai ouvindo, vai se interessando, né, pela história, e com certeza isso vai estimular o desejo dela ler livros também, assim que ela for a começar, já se for alfabetizada e começar a ler. Com certeza. E assim, momentos informais também, né? É gostoso. Por exemplo, você tá andando no carro, né? Seu filho menorzinho, você fala: olha lá, aquele caminhão passando, qual é aquela letrinha? Vamos ver se você já sabe, né? Então, vira-se uma brincadeira e fica muito divertido, né? Então, as crianças adoram isso daí. E outra coisa, um grande ensinamento aí para os pais, né? A gente, olha só, por exemplo, a leitura. Temos que ser exemplo para implantarmos hábitos. Não adianta você falar para o seu filho, vai para o quarto, vai ler, vai estudar. Porque se ele não vê isso, não faz parte da rotina familiar, para ele, a não ser que ele nasça com esse gosto pela leitura. Mas se ele não vê um prazer nisso, entrar nesse mundo letrado, né, nesse conto de fada, nessa imaginação que tudo isso desperta a leitura, ele não vai instalar esse hábito, né? Vai ficar lá, ou lá na internet, né? Que foi o tema Sim, da nossa outra live, né? Então vai fazer outras coisas que não seja leitura, né, amor? Bom, agora pensando aí nesses hábitos que você acabou de falar, esses três momentos. Por que você considera importante, Mônica, essa divisão na rotina de estudos? porque se a criança fizer, se a família, né, tiver esse momento de estudo dividido nessas três partes que eu falei, de retomada, execução e leitura, a criança já está estudando diariamente, né? Já está retomando e já está estudando todos os dias com a família. Então, por exemplo, vai ter a semana de provas. A criança não precisa estudar o conteúdo de um mês de aula que foi aplicado. Por quê? Porque automaticamente, todos os dias, ela já está fazendo a retomada diária. Agora, uma dica para os pais que não têm tempo, né, de fazer essa retomada diária, porque trabalham o dia todo, chega em casa tarde da noite, cansado, ele pode estar fazendo essa retomada semanal, no sábado ou no domingo. Ele pode destinar aí que seja, por exemplo, 40 minutos, né, 30, 40 minutos, para essa retomada dos conteúdos aprendidos durante a semana e para um momento, uns 15 minutos de leitura, para ter essa troca, né? E também criar esse hábito. Exatamente, excelente.
Domingo passado, a gente fez uma live, né, sobre as telas, né? A gente colocou lá vários aspectos negativos, né, da tela hoje em dia, de como está sendo utilizada. Mas aqui hoje a gente vai destacar um elemento assim fantástico, né, para a aprendizagem da criança na alfabetização, né? Então, Mônica, olha só, de que forma usar a tecnologia como ferramenta no processo de alfabetização? Então, precisa incorporar as atividades online, né, mais voltadas ao aprendizado. Nós temos aplicativos, né, muitos aplicativos voltados à alfabetização, de língua portuguesa, de matemática, de outras disciplinas, né, e que os pais podem utilizar os recursos como celular, né, tablet, computador, para baixar aplicativos que favoreçam a aprendizagem e a alfabetização. Muitas vezes a criança perde muito tempo, né, brincando através do celular, mas com jogos que não levam a nada, não é verdade? Então, se tiver aplicativos voltados para a área de português, matemática, eles estarão brincando e, ao mesmo tempo, aprendendo, desenvolvendo habilidades através de todo o sistema online. Também nós temos bibliotecas virtuais, né, livros digitais, onde os pais também podem estar baixando essas bibliotecas digitais para ter acesso a livros digitais. É lógico que se a criança está começando a aprender a ler agora, é importante que ela tenha o contato com o livro físico, não só com o livro digital, mas também é necessário mesclar a leitura através do digital e do livro físico. Mas um grande desafio também é que muitas escolas, né, professores, acabam não conseguindo incluir essas atividades com jogos e brincadeiras online na hora da rotina escolar. E a criança, então, ela não consegue, ela não aprende a usar a tecnologia para os estudos diários. Então, isso é uma falha, muitas vezes, da escola, ou até mesmo do familiar que não vê a tecnologia como uma ferramenta de aprendizagem. Exatamente. E assim, não só para a nossa língua materna, né, a língua portuguesa, mas assim, até mesmo, por exemplo, para o inglês, né? Eu tenho meu sobrinho que tem 5 anos, né? E assim, ele não está em escola de inglês, né? Também não estuda numa escola bilíngue ou com proposta bilíngue, mas, assim, são aplicativos, joguinhos, até mesmo alguns vídeos muito legais, né, com musiquinhas que tem no YouTube. E ele, assim, já tem um repertório de vocabulário de palavras na língua inglesa que são fantásticos. Então, assim, vai do adulto, vai dos profissionais, né, trabalhar esse recurso de maneira positiva. Bom, vamos Exato. para... Algumas dicas, né? Vídeos no YouTube de jogos. Tem o site aqui, Jogos Educativos, Aprender é Divertido. Tem também o outro, Alfabetização Divertida. Crianças Inteligentes. As Letras Falam. Então, são todos, né, todos sites voltados para essa área de jogos online. Exatamente. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre educação inclusiva na alfabetização. Então, os alunos com necessidades especiais precisam de uma atenção específica, né? Porém, muitas escolas não dispõem de profissionais que auxiliem os professores durante as aulas. Então, o professor, às vezes, está com a sala de 25, 30 alunos e tem alunos com inclusão, e o professor, muitas vezes, não consegue dar uma atenção especial para esse aluno de inclusão. E, então, é necessário que as escolas pensem nessas crianças, né, e que disponham de professores auxiliares para ajudar esses alunos com atenção individualizada, atividades adaptadas,
para que essa criança se sinta parte da escola e tenha interesse em aprender. Porque por mais que ela tenha uma necessidade específica, ela sente essa necessidade de atenção. E tendo esse suporte pela escola, tudo isso contribui muito com a evolução deste aluno, que é de inclusão. Exatamente. Eu, assim, adoro trabalhar, né, com educação inclusiva. Já trabalhei há muitos anos e agora trabalho no meu consultório, né? E assim, uma grande falha que eu vejo, por exemplo, até no curso mesmo de pedagogia, qualquer que seja, né? É essa parte de formação mesmo. Por exemplo, você trabalhar, aprender Libras, né? Já na própria graduação, né? Excelente. Saber algumas estratégias, né? De como lidar, o que fazer, porque assim, para o estudante hoje, o formando, né? Tá, ele se formou. Aí colocam ele, porque hoje em dia, né, nas escolas, toda sala praticamente tem um aluno ou mais de um aluno com necessidades especiais, né, de inclusão. E assim, geralmente é um número grande de alunos, né? Então fica muito complicado para o professor, além dele atender a demanda dentro de sala de aula, ele tem claro que esse aluno que precisa se sentir realmente parte, precisa aprender, tá conversando ali sobre os mesmos conteúdos, né? Ali para ele se sentir super inteirado, tem uma pessoa ali com ele e que também, né, tenha formação, tenha criatividade, seja uma pessoa acolhedora e Exato. que sirva diante da sua necessidade ali, né? Que seja ali uma dupla, professora, auxiliar, ajudante, que seja hoje, né? Que elas conversem, combinem, né? Façam trabalhos integrativos, né? Com todo o grupo. Tem um momento individual, claro, que dependendo da necessidade dessa criança, precisa mais de um apoio individualizado. Mas tem momentos que é só você ter um pouquinho de criatividade e querer fazer enquanto profissional, enquanto professora, né? Que realmente ele vai se sentir assim. E assim, ele vai lembrar com muito carinho daquele ano, né? Que estudou com aquela professora, né? Então, vamos lá, né? Seguinte, Jogos também é super importante, né, amor? eles têm esse direito, por lei, né? Sim, Direito a essa assistência nas escolas. exatamente. Bom, vamos lá. Agora, depois que a gente falou um pouquinho aí da educação inclusiva, amor, agora a gente vai falar um pouquinho de detectar algumas características nesses alunos aí na parte da alfabetização. Então, como detectar se esse aluno, ele tá realmente com aquela preguicinha, ele não quer fazer, né? Ou se realmente ele tá com alguma dificuldade para manter-se centrado nesses estudos, né? Como fazer? Então, os motivos, né, do desânimo podem ser variados, né? Desde uma questão orgânica, uma falta de vitamina, às vezes a criança está desanimada, está desinteressada na escola porque ela está se alimentando mal, ela está com falta de alguma vitamina, às vezes está com anemia, não é verdade? E ela se sente sem energia para estar aprendendo, interagindo com os colegas, com a professora. Ou muitas vezes a criança traz consigo questões emocionais, né? Vem de uma família desestruturada, com muitos problemas, muitas brigas em casa, e a criança fica muito preocupada com tudo isso e não consegue aprender, acaba causando aí um transtorno, né? E ela não consegue se concentrar nas atividades. Também tem os fatores cognitivos, né? Crianças que têm transtorno do processamento auditivo central, crianças que têm autismo, transtorno de ansiedade, déficit, né, deficiência intelectual. Então, são muitas as dificuldades, as síndromes, né, que às vezes a criança tem, e isso ainda não foi detectado pela família. Então, a criança, às vezes, tem aí uma comorbidade, ela tem aí é portadora de uma dificuldade especial, mas ela não tem ainda diagnóstico, né? Ela não foi diagnosticada. Aí ela acaba, às vezes, sofrendo, né, na escola, por
até mesmo por professores acharem que a criança, que ela está desinteressada, que ela não tem vontade de aprender, ou que é uma criança preguiçosa, quando na verdade essa criança possui, né, uma deficiência, tem uma dificuldade, mas isso não foi diagnosticado ainda. Então, por isso que é importante o professor ter um olhar atento para os alunos, né? E fazer alguns testes, né? Observar. Às vezes a criança não está fazendo a lição, está desmotivada, mas aí quando dá a hora do recreio, a criança fica Já enérgica e corre para lá. isso. Então você vai percebendo, olha, realmente, aí eu tô vendo que a criança, acho que ela não, realmente, ela tem energia, ela não estava era querendo mesmo aprender. Mas se essa criança, mesmo na hora do recreio, mesmo na hora do momento de descontração, de brincadeiras, a criança continua apática, né, desestimulada, então você percebe que realmente essa criança está com algum problema. Aí nessa hora é a hora de indicar, de conversar com a família, marcar entrevista, pedir para fazer uma investigação, de falar com o pediatra, se for necessário, encaminhar para o neuro, né, o neurologista, onde ele vai solicitar uma avaliação psicopedagógica, e essa criança e o profissional conseguirá avaliar quais são as reais dificuldades dessa criança. Né? Se realmente ela não tem nada, ou se realmente ela está carregando consigo um problema que ainda não foi detectado. E é obviamente, se essa criança receber um diagnóstico, a gente sabe que é necessário, né, ter uma equipe multidisciplinar para cuidar desse aluno em parceria com a escola. É fundamental essa troca, né, de conhecimento e de informações sobre o aluno. Exatamente. Porque o grande objetivo de todos esses profissionais é que essa criança ela aprenda, né? E aprenda assim de maneira prazerosa, de maneira significativa, que ela seja acolhida, né? E não que ela fique ali, tadinha, né? Totalmente perdida na sala, porque é uma frustração e acaba ali atrapalhando toda a parte emocional, o relacionamento delas com os colegas, né? Porque às vezes tem um coleguinho ou outro que vê que faz bagunça o tempo todo, que não está centrado, ou que sai da sala correndo, né? Porque nesses anos iniciais acontece isso, até por uma falta de maturidade, né? Então, por isso, até, olha só como é importante, as dicas que nós estávamos dando no começo da live, a importância da rotina, do acolhimento, se essa criança ela tem tudo isso, é lógico que ela ainda está vivenciando uma experiência, está conhecendo a professora, o modo da professora, dos coleguinhas, tem tudo isso. Tem a parte emocional dela também, o tempo da atenção, que essa criança nessa faixa etária, ela tem uma atenção um pouquinho mais curta. Pode ver se você vai, por exemplo, vocês pais, que vão assistir um filme, né, um desenho, alguma coisa no cinema, né? Pega uma criança ali dos seus 4, 5, 6 anos, se não for muito interessante esse desenho, por mais que vocês conversaram a semana toda, olha que legal, a gente vai para o cinema, vai comer pipoca, assim, assim, vai assistir os 10 primeiros minutos e olha lá, né, desse desenho, e ela já vai querer sair, vai querer subir em cima do banco, e aí todo aquele projeto, né, da família, e assim, não diferente disso, é a experiência dentro de sala de aula, né, com a professora, porque muitas vezes a criança tá lá na casa, tá brincando com o joguinho, isso e aquilo, chega, tem que sentar na cadeirinha, por mais que esteja em grupinho, isso e aquilo, que a professora diversifique tudo isso, mas tem aquele momento que ela precisa focar um pouquinho, né? Tem atividade ali formal para ela fazer as primeiras letrinhas, né? Então, fica complicado. Ah, eu não quero fazer isso daqui, não é tão legal, não é tão divertido. Então, por isso a importância que a gente começa lá em casa, né? Instalando hábitos, rotinas e reconhecendo. A criança, ela precisa. Não é gostoso quando o nosso chefe, no nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho? É uma Com delícia. certeza. É uma delícia. A criança espera isso de você, pai, de você, mãe, da professora também. Quando ela faz ali, que ela dá o máximo de si, né?
para receber aquele elogio. Então é muito bom, é muito positivo. Elogie mesmo a construção aí dos seus filhos, dos seus alunos, né? Para quem é professor e está assistindo a nossa live. Bom, vamos lá, Exatamente. Moniquinha. Em Oi? segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a parceria entre a escola e a família, que é fundamental, né? Você que tem filho em idade escolar, comparecer às reuniões de pais, participar, ser um familiar ativo, né, na escola, participar das atividades, mostra cultural, dia da família, né? Todos os eventos que a escola proporciona, você ser participante junto com a sua família, com os outros filhos, né? Para que a criança perceba que você leva em consideração cada atividade que é feita na escola, cada exposição. Então, é fundamental a família ser uma família participante, tá? Também é interessante comparecer às reuniões de pais, porque na reunião de pais é onde a escola manifesta ali, né, qual a abordagem que a escola atua, quais as estratégias de ensino. Então, as professoras dão todas as dicas para os pais, o que eles têm que fazer para seguir aí a rotina escolar, o que é necessário. Então, isso tudo vai ajudar a família a ser uma família mais presente na vida escolar da criança. E automaticamente a criança se sentirá feliz de ver a família participando das atividades escolares. Então é fundamental essa participação. Por exemplo, se a escola marcar uma entrevista, comparecer à entrevista, ver o que a escola está falando sobre o seu filho, sempre procurar entender a real necessidade, né? E também ter essa rotina estabelecida e trocar com a família, e trocar com a escola. Olha, na minha casa a rotina escolar funciona desta forma, o que você acha? Tem alguma orientação específica que você queira falar? Então, sempre é importante, como o meu filho é na escola, como ele é na sala de aula, a questão do comportamento, que a gente sabe que a parte comportamental influencia bastante no aprendizado. Então, é muito importante, quando, por exemplo, também os pais, diante de uma dúvida sobre uma lição, né, escrever um bilhete para a professora, pedir um esclarecimento para fazer da melhor forma. Se a criança chega em casa com alguma queixa, não deixe isso se estender, se acumular, mas mande um bilhetinho para a professora, né? Procure saber, não acumule os problemas, mas sempre procura resolver no momento certo, no momento oportuno, para que tudo se resolva e que você trabalhe em total parceria com a escola. Então, eu acho que toda escola deseja isso, né? Essa parceria com a família. E automaticamente a família também, né? Almeja que a escola se comunique bem, se relacione bem nessa troca, nessa comunicação. Porque, afinal de contas, né, a gente sabe que não é fácil escolher a escola ideal para o filho. Então, é fundamental que haja essa troca entre a família e a escola. Exatamente. E essa parceria, né, das famílias com a escola, eu costumo muito falar com os pais, né, que os nossos filhos, além de ser o maior presente, né, que nós ganhamos aí de cima do pai lá em cima, é o nosso legado, é o nosso legado, é o que realmente a gente vai deixar para o mundo, né? É verdade. Então, assim, Nosso se a bem mais gente faz, precioso, né? se a gente faz realmente a nossa parte, né? De estar ali acompanhando, né? Fazer. É muito difícil dar errado. É muito, 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 muito difícil dar errado, né? Então, se a gente, desde o princípio ali, estabelece rotina, o amor, o carinho, a presença, né? Ali, aqueles momentos da recordação, porque a gente para pensar, por exemplo, algumas lembranças, né? Na nossa época de estudo, aqueles momentos, né, que a nossa mãe, por mais que na época, né, fosse essa forma de estudar, às vezes estudar história, geografia, ó, filha, senta aí, a mãe vai tomar o ponto de você, né,
mas está ali, está na nossa memória, está gravado, é a presença, né? Alguém se importou naquele momento, alguém que me deu a força de falar, não, eu confio em você, eu sei que você estudou. Porque aquele friozinho na barriga na hora de fazer uma prova, de fazer um testezinho, né? Porque do mesmo jeito que acontecia com a gente, acontece com os nossos filhos. Então a gente dando esse suporte emocional, falando, não, eu confio em você, você vai dar o seu melhor. Eu sei que você estudou, você tá lá, eu tô aqui também e eu confio, você vai dar o seu melhor, né? Essa relação de confiança, de amor, né? Então, isso é maravilhoso. É Esses maravilhoso. momentos, Mágico. né, criam memórias, como você falou, né? Esses momentos criam memórias, Exato. né? Às vezes a mãe não teve, trabalhou o dia todo, chegou em casa cansada, não teve um momento de troca com a criança, né? E esse momento da lição é o momento que ela está tendo ali a sós com o seu filho. Então, por isso que é fundamental fazê-lo com paciência, com amor, com dedicação, né? A criança se sente acolhida e isso tudo contribui para o aprendizado, que nós sabemos, né? Tudo Exato. contribui. Exato. E não precisa ser aquele momento gigantesco de 2, 3, 5 horas. Mas assim, que seja meia hora. Essa meia hora vai fazer. Nossa, vai instalar uma memória tão positiva, tão legal, que ele vai ver a importância disso e automaticamente, para as próximas gerações, ele vai estar fazendo isso também, né? Então, isso é muito legal, é muito bacana. E agora, Mônica, né? Todo final de live, né? Eu peço para os meus convidados, né? Deixar uma mensagem, né? Do que você deixaria aí como mensagem diante do nosso tema aí sobre alfabetização, os desafios de hoje. Olha, a mensagem que eu deixo é cada dia mais a família e escola precisam se unir para criar uma base forte, por meio de uma educação acolhedora que marcará a vida das nossas crianças, né? Então é necessário a família trabalhar em parceria com a escola, ouvir os professores, para caminharem juntos, a fim de ajudar os nossos alunos. Toda essa parte de acolhimento, de presença, de atenção, rotina escolar, esse olhar, né? Esse olhar para as necessidades individuais, isso é fundamental para o desenvolvimento infantil. Então, a mensagem que eu deixo é essa, da família estar mais presente na vida escolar da criança e também de estabelecer essa rotina escolar. Depois, Amanda, nós vamos ter outras lives para falar de outros temas, né? Nós já temos o próximo tema, não é isso? Isso mesmo. Temos o nosso tema da próxima live. A Mônica é outra parceira nossa de live, tá, gente? Falando aí, trocando as mais diversas experiências aí, ajudando, né, os nossos colegas de trabalho, professores, né, estagiários aí de formandos de pedagogia, né, que estão entrando aí agora para o mercado de trabalho com essa demanda de alunos, né, com os mais diversos tipos de famílias, de culturas, né? Então, o tema da nossa próxima live, que vai ser dia 8 de março, na sexta-feira, 21 horas, tá? É como lidar com um filho ou aluno com dificuldade escolar. Olha só, hein? Como Isso lidar? não é Exatamente. fácil, né? Nós temos aqui a Célia está aqui online participando da nossa live. Um beijo, Célia, né? E a Célia também sabe que não é fácil, né? Lidar com as crianças que possuem dificuldades. O que fazer para ajudá-las, não é verdade? Nós falamos um pouquinho hoje, mas no dia 8 nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto. E eu Exatamente. espero Mais específico, né? né? Então, na próxima live, convide outras pessoas, não é isso, Amanda? Exato. Convide os amigos, familiares para participarem no dia 8, né, do 3, sexta-feira, às 21 horas, conosco, neste novo tema, que é como lidar com o filho ou aluno com dificuldade escolar. Exatamente. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, com vocês, e muito bom estar aqui.
com certeza essa é a primeira de muitas. Não é isso, Com Amanda? certeza. Estamos aí para servi-los, não é? Então tá bom. Um grande beijo, Mônica, e Obrigada, até a próxima sexta, né? Que a gente vai vir com muito mais dicas, tá, pessoal? Então acompanhe aí, deem pessoal. aí, Super ativa aí as notificações, sininho, dá o like, né? Entra na nossa página também, né, do Instagram, para conferir aí as novidades. Que é sempre antes, a gente vai falar ali o tema para vocês, tá? Para vocês poderem participar, compartilhar aí conosco essas novidades, angústias, né? Dores, não é? Que enquanto profissionais a gente acaba ali, meu Deus, o que que eu vou fazer? Olha essa situação. E de repente a gente pode ajudar de certa maneira com as nossas experiências, né? Porque já fazem aí diversos anos, né, Mônica? Que a gente está nessa estrada, tá bom, gente? Então, boa noite e até a Um próxima. abraço, pessoal. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Tchau, Amanda. gente. Tchau, tchau, tchau. Até mais. Até mais.